Eu quero partilhar com vocês hoje o texto de Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. Esse texto diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Bom, o contexto desta passagem revela-nos dois episódios na vida de Jesus. Primeiro, a Bíblia diz que ele estava numa fase tão intensa do seu trabalho, para atender às demandas múltiplas das multidões que o procuravam, que ele não tinha tempo para comer. Não tinha tempo para comer. Não bastasse isso, o segundo ponto é que Jesus recebe uma trágica notícia. O seu precursor, João Batista, acabava de ser assassinado de maneira crudelíssima, arrancado da masmorra maquerosa às margens do Mar Morto e degolado por ordem de Herodes Antipas. Diante desses dois fatos, diz a Bíblia que Jesus toma uma decisão: sair com seus discípulos para um lugar ermo, para um tempo de descanso. Diríamos hoje, para uns dias de férias. Férias não é luxo, é necessidade. Mas houve um furo de imprensa, a notícia vazou. E quando eles chegam no local, diz a Bíblia que a multidão já estava lá, aguardando Jesus. E Jesus olha para aquela multidão, compadece-se dela, porque eram como ovelhas sem pastor, e passou a ensinar a multidão a curar os seus enfermos. Quando o dia já estava prestes a declinar-se, os discípulos, do topo da sua pretensa sabedoria, sentiram-se no direito de dar conselhos a Jesus. E eles chegaram para Jesus e disseram: mestre, tem muita gente aqui. Eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças, em torno às 12.000 pessoas. O dia está ficando tarde, a noite vai chegar. Esse lugar é ermo. Aqui não tem padaria, aqui não tem supermercado, e tem mais, não tem dinheiro também para comprar comida para tanta gente. Então o senhor quer um conselho? Manda esse povo embora. É a decisão mais sábia a tomar. E diz a Bíblia que Jesus então coloca-os numa situação mais embaraçosa ainda, quando diz assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Bom, mas agora eles estão encrencados de fato, porque já estava tarde, não tinha lugar para comprar comida, não tinha dinheiro para comprar comida. Eles tinham um orçamento de 5 pães e 2 peixinhos para uma despesa de 12.000 pessoas para comerem. Bom, mas o que o homem não pode fazer, Jesus faz. Ele multiplica os pães, multiplica os peixes, entrega para os discípulos para que eles
servissem a multidão. E é depois desse fato que começa o nosso texto, porque está escrito logo a seguir. Logo a seguir o quê? Logo a seguir os episódios que estamos acabando de relatar. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Mas aqui o texto requer perguntas. Por que Jesus obriga, compele, força, constrange os discípulos a sair do local? Por que Jesus não permite que os discípulos fiquem com ele, despedindo as multidões? Por que Jesus tira os discípulos de cena? Do que Jesus estava protegendo os discípulos? Mateus não responde essa pergunta. Mas a resposta está em João capítulo 6, texto paralelo deste, versículo 15. Porque lá somos informados que quando a multidão foi alimentada, esta multidão vem para arrebatar Jesus e constituí-lo rei, ou seja, um Messias político, um Messias que atenderia apenas às suas necessidades imediatas: pão, cura, alívio. E Jesus não queria que os seus discípulos fossem expostos a essa agenda perigosa, tentadora, de olharem para ele apenas como um operador de milagres. De fato, Jesus fez milagres. Ele curou os enfermos, ele alimentou os famintos, ele purificou os leprosos. Mas esses milagres tinham um propósito de reafirmar sua messianidade. Mas a razão precípua da vinda de Jesus ao mundo foi para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Então Jesus não quer que os discípulos sejam tentados por essa visão de olharem para ele apenas como um operador de milagres e não como redentor. A grande pergunta é: esse povo tinha alguma razão para esperar um Messias que fosse o rei que quebrasse o jugo de Roma e os libertasse da opressão? Se você faz uma retrospectiva da história de Israel, na sua vasta maioria esse povo viveu oprimido, debaixo do chicote da escravidão. Se não, vejamos, a família de Jacó desce para lá com 70 pessoas, passa por lá 400 anos, e na sua maioria como escravos, trabalhos forçados, pesados, debaixo do chicote. Deus tira esse povo de lá. Na peregrinação pelo deserto, eles foram acossados pelos inimigos, os amalequitas, os amonitas, os moabitas, os edomitas. Eles entram na terra prometida sob a liderança de Josué e não conquistam toda a terra, e os povos cananeus os oprimem. Quando Josué morre com os anciãos, entramos num longo período chamado período dos juízes, 330 anos, onde na maioria desse tempo Israel viveu debaixo de muita opressão dos inimigos, dos povos vizinhos que vinham e confiscavam seus bens, confiscavam as suas terras, saqueavam as suas lavouras, traziam tantos problemas para eles. Então pediram um rei, se inaugura a monarquia, e o primeiro rei de Israel tomba em campo de batalha, vencido pelos inimigos, os filisteus. Depois da morte de Salomão em 931 a.C., por inabilidade política do seu filho e sucessor Roboão, o reino de Israel é rasgado, e 10 das 12 tribos seguem a liderança cismática de Jeroboão I, que teve 19 reis, 8 dinastias, 209 anos, até 722, na maioria desse tempo oprimido pelos inimigos. E a Síria vem e leva o povo para uma escravidão, para um cativeiro. As duas tribos do sul, Judá, prevalecem um pouco mais, porque tem reis piedosos também governando. Mas em 586, a Babilônia conquista a cidade de Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém, queima o templo de Salomão e leva o povo embora para 70 anos de cativeiro. A Babilônia caiu,
mas Israel ficou escravo do Império Medo-Persa. O Império Persa caiu, Israel ficou escravo do Império Grego. Alexandre o Grande morreu, Israel ficou sob o domínio dos Ptolomeus do Egito, dos Seleucidas da Síria. Em 63 a.C., Pompeu conquista esse território, agrega ao Império Romano. Israel está debaixo do tacão do poderoso Império Romano. Portanto, o israelita tinha essa expectativa de que o Messias pudesse ser o Messias político, que viesse quebrar o jugo de Roma. Essa expectativa foi nutrida até no coração dos discípulos de Jesus, até depois da ressurreição. Quando perguntaram para Jesus, ao falar sobre a promessa do Pai: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Então, pulsava no coração desse povo essa esperança. Mas Jesus não veio para ser um Messias político. O reino dele não é geográfico, não é político, é o domínio dele no seu, no meu, no nosso coração. E Jesus não queria que os discípulos fossem expostos a essa tentação, por isso os tirou de cena, compeliu-os a embarcar e atravessar para o outro lado. Bom, já que as férias foram frustradas, o mínimo que os discípulos esperavam é que pudessem voltar em paz para casa. Isso não aconteceu. Eles estão navegando por ordem de Jesus, e se você conhece a região, é uma viagem de no máximo 1 hora, e eles saíram, era dia ainda, e eles estão nas 3 horas da madrugada, no epicentro da tempestade, no miolo da crise. E aqui começam as nossas lições, as lições do texto. E a primeira lição do texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é que mesmo quando você anda com Deus e faz a vontade de Deus, você ainda está sujeito às tempestades da vida. Elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis, elas são inadministráveis. Nós não estamos blindados, nós não vivemos numa estufa, nós não vivemos numa redoma de vidro. A nossa vida não se desenrola num jardim grinaldado de flores. Há crentes piedosos enfrentando a luta de um câncer. Há crentes piedosos que saem para viajar e enfrentam um acidente grave. Há crentes piedosos que choram a dor do luto de um ente querido que parte. Os ventos são contrários. E talvez essa é a angústia que vai no meu, no seu, no nosso coração. Como conjugar uma ordem expressa de Jesus para passar para o outro lado e enfrentar uma tempestade? Porque no imaginário comum nosso, se eu estou fazendo o que Jesus me mandou fazer, vai dar tudo certo. Não vai ter tempestade. Não vai ter vento contrário. Não vai ter crise. Não vai ter problema. E às vezes na vida, mesmo fazendo a vontade de Jesus, nós vamos enfrentar tempestades. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que nas tempestades da nossa vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Sempre vem. Agora preste atenção. Ele não vem no nosso tempo e nem do nosso jeito. Ele não se submete aos imperativos da nossa agenda. Ele vem no seu tempo, do seu modo, com o seu soberano propósito. Às vezes parece-nos demorado demais. Eu imagino. Para os discípulos que estavam naquele barco frágil, enfrentando uma borrasca, uma tempestade, já passando das 3 horas da madrugada, com muito medo, com muito pânico, com a morte mostrando a carranca para eles, eles estavam pensando: será que o socorro não chega? Você que está orando há mais de 1 ano, há 5 anos, há 10 anos pela conversão de alguém, e o coração dessa pessoa está mais endurecido.
Você que está orando pela cura de uma pessoa, da sua família ou da sua própria cura, e o tempo passa, e os anos chegam, e a doença se agrava. Talvez você diz: meu Deus, até quando? Mas Ele vem, sempre vem. Não no nosso modo, não do nosso jeito, mas no seu tempo, no seu kairos, dentro do seu propósito. Às vezes, pastor Rafael, nós corremos o risco de fazermos como Naamã. Lembra do general Naamã? Ele estava lidando com a lepra, e é informado que tem um profeta em Israel, que cura as pessoas enfermas, e ele leva uma grande comitiva para Israel, com muitos presentes, e na minha visão, ele escreveu a liturgia do culto da sua cura. Ele queria do seu jeito, e diz a Bíblia que quando ele chega onde estava Eliseu, Eliseu não sai sequer para falar com ele. Lá de dentro de casa, Eliseu dá um recado: fala com o general aí, para ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Ele ficou muito irritado, falou: não, eu esperava que o senhor viesse, pusesse as mãos, ou seja, já escrevi a liturgia do culto da minha cura, eu quero do meu jeito, eu quero da minha forma, eu quero no meu tempo. Eu quero dizer para você que Ele vem, sempre vem, mas no tempo dEle, da forma dEle, age dentro da soberania dEle, e não da nossa vontade. Terceira lição: Ele vem, sempre vem, ainda que na 4ª vigília da noite. O israelita dividia a noite em 4 vigílias, das 6 da tarde às 9 da noite a primeira, das 9 da noite à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 da madrugada a terceira, das 3 da madrugada às 6 da manhã a 4ª vigília. A grande pergunta é: por que Jesus vem na 4ª vigília da noite? Por que às vezes Ele não nos socorre na hora que a gente está mais querendo ou mais precisando? Numa palavra bem brasileira, Ele vem no último furo da correia, na última volta do ponteiro, quando você diz: agora não tem mais jeito, agora eu já joguei a toalha, agora não acredito mais, agora é tarde demais, agora é impossível uma solução. Quantas vezes nós já jogamos a toalha? Quantas vezes nós já dissemos: agora não tem mais jeito, agora já é tarde demais? Mas Ele vem, ainda que na 4ª vigília da noite, para que ao trazer-nos livramento, fique claro que não foi o nosso esforço, não foi a nossa capacidade, não foi o nosso expediente, foi a ação pura e simples e soberana da presença e do poder dEle agindo em nossa vida. Permita-me exemplificar. Acho que o pastor Rafael conhece bem, pastor Harley Mafra. Eu estava pregando em Feira de Santana há 2 meses, e ele estava lá comigo, como um dos preletores. Pastor Harley Mafra era um empresário de sucesso, e ele estava viajando certa feita, com outros empresários, hospedados no mesmo hotel. E ele disse que depois do jantar, ele entrou no banheiro público do hotel, e se depara com seus colegas de viagem, empresários, cheirando cocaína. Ofereceram para ele. Tolamente ele resolveu experimentar, e ficou preso da primeira vez. A vida foi se deturpando, o casamento foi virando uma guerra, a vida financeira foi derretendo, o casamento foi ficando mais e mais conflituoso. Ele não suportava mais tanta crise, tanta dor, tanto sofrimento. Então ele toma uma decisão, arruma as malas e diz para a família: eu vou fazer uma viagem. E a viagem que Harley Mafra fez foi para dentro das ruas de São Paulo, para viver como mendigo, debaixo de viadutos e pontes e marquises, completamente arruinado pela cocaína e pelo crack. 7 anos. 7 anos.
O lugar que ele mais gostava de ficar era debaixo da marquise da primeira igreja batista de São Paulo. Um dia, de madrugada, ele atravessava uma ponte em São Paulo, e uma senhora da Assembleia de Deus retornava de uma vigília de oração, encontra com ele, olha para ele e diz: ou você entrega a sua vida a Jesus, ou você morre. A família que nunca tinha desistido dele, e uma filha que nunca cansou de procurá-lo pelas noites e madrugadas de São Paulo. Quando ele atravessa a ponte e entra numa praça, a menina, sua filha, passa de carro em frente à praça, olha, observa, torna a olhar, reconhece, é o papai. Sai do carro, abraça o mulambento, sujo, mal cheiroso, põe no carro. 7 anos de luta em clínicas de recuperação, e Deus restituiu a Harley Mafra a sua sanidade mental, a sua saúde física, o seu casamento, a sua família, as suas finanças, e a igreja que ele dormia debaixo da marquise, hoje ele é um dos pastores dessa igreja. Jesus chegou na 4ª vigília da noite na sua vida e o restaurou, porque para Jesus não tem causa perdida, para Jesus não tem vida irrecuperável, para Jesus não tem casamento sem solução, para Jesus não tem pecado que Ele não possa perdoar. Jesus pode todas as coisas, e Ele chega, ainda que na 4ª vigília da noite. Mas em quarto lugar, Jesus sempre vem, e quando Ele vem também andando sobre o mar. Ele não vem de uma maneira convencional. E por que ele vem andando sobre o mar? Ele vem andando sobre o mar, porque o mar era exatamente aquilo que ameaçava os discípulos. As ondas chicoteavam o barco frágil dos discípulos. Era aquilo que ameaçava os discípulos, era aquilo que era maior que os discípulos. Ele vem andando sobre o mar para dizer o seguinte: o que é maior que você está literalmente debaixo dos meus pés. Aquilo que ameaça você está debaixo dos meus pés. Aquilo que você não consegue resolver está debaixo dos meus pés. Aquilo que conspira contra você está debaixo dos meus pés. Eu sou maior do que os seus problemas. Jesus está aqui hoje. E talvez você esteja enfrentando uma grande tempestade. Talvez você tenha sido vencido por esses ventos contrários, por essas ondas revoltas. Talvez você já perdeu o rumo da vida. Talvez o seu barco já não segue mais o seu comando. Mas Jesus acaba de chegar na sua história, ainda que na 4ª vigília da noite. E hoje Ele chega pisando em cima dos seus problemas, porque Ele é maior que os seus problemas. Ele sempre vem. E quando Ele vem também para clarear a nossa mente confusa. Porque notem, devia ser uma noite muito escura, e de repente um relâmpago abre um facho de luz na escuridão da noite, e eles olham e enxergam uma cena estranha, inusitada, alguém caminhando sobre as águas, e eles concluem logo: é um fantasma. Uai, mas aqueles homens eram crentes, e ainda acreditavam em fantasmas. Pasmem vocês, há crentes que ainda hoje acreditam em fantasmas. Há crentes que ainda hoje não saem de casa sem ler o horóscopo. A pergunta é: por que aqueles homens acreditavam em fantasmas? Vejam vocês que aqueles discípulos, exceto Judas Iscariotes, que era lá do sul da Judéia, todos os outros eram galileus, lá do norte. A Galileia naquela época era a região mais povoada, tinham 204 pequenas cidades e aldeias, cercada de povos gentílicos, de povos pagãos, e inclusive era chamada de Galileia dos gentios. E aqueles povos eram povos místicos, acreditavam em tantas crendices. Tanta é verdade, que em Mateus 16, logo a seguir ao nosso texto,
Jesus está lá no extremo norte da Galileia, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o rio Jordão. E Jesus ali faz uma enquete com os seus discípulos, perguntando assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Mas para um pouquinho. O João Batista já está morto. O Elias não morreu, mas foi arrebatado aos céus. O Jeremias já está morto. Os outros profetas de Deus também já estão mortos. Ué, mas como dizer que Jesus, que está aqui vivo, foi alguma daquelas pessoas que já morreram? Que negócio é esse? É que já naquela época se acreditava no que se chama de metempsicose, de transmigração das almas, mais conhecido por nós de reencarnação. Então, eles estavam influenciados ainda por essa cultura sincrética, por esse misticismo tosco. Agora preste atenção nisso. Quando a teologia está errada, ela produz tormento, desassossego, confusão, perturbação. O que traz paz e o que liberta é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus vem para dissipar as trevas da mente, para clarear o coração, para trazer a verdade num mar de confusão. Ele sempre vem. Mas ainda, o Senhor Jesus vem para acalmar o coração, porque Ele disse para os discípulos assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. É curioso que há dois relatos de tempestades nos evangelhos. O primeiro deles em Marcos 4, 35 a 41, e o segundo, esse aqui que estamos considerando. Lá no primeiro relato, primeiro Jesus acalma a tempestade para depois acalmar os discípulos. Aqui, Jesus primeiro acalma os discípulos para depois acalmar a tempestade. A pergunta é: por que Jesus mudou de metodologia? É porque Jesus sabe que às vezes o nosso problema mais terrível está fora de nós, e Ele sabe que às vezes o nosso terrível problema está dentro de nós. Tem hora que a tempestade mais perigosa não está lá fora, está aqui dentro. E Jesus está aqui nesta noite, e Ele conhece a sua tempestade fora, e Ele conhece a sua tempestade dentro. Ele conhece as circunstâncias, Ele conhece os sentimentos, e Ele está aqui hoje para acalmar o seu coração. A tempestade fora e a tempestade dentro, oferecendo-nos o mais completo e eficaz remédio para lidar com o nosso medo. Porque você não lida com o medo vitoriosamente, nem com a sua força física, nem com o seu vigor intelectual, nem com o seu poder econômico, nem com a sua influência política ou social. O único antídoto que pode trazer segurança para você na hora do pânico e do medo é a consciência de que Jesus está presente com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele sempre vem. Sempre vem. Mas Ele vem também para levantar o caído, para tirar do buraco da morte aquele que está naufragando. E eu fico impressionado com Pedro, porque alguém censura Pedro, e não deveríamos censurar não, porque de todos aqueles que estavam no barco, o único que teve coragem e fé para dizer para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus respondeu: pode vir, Pedrão, pode vir. E o Pedro pula naquelas ondas revoltas, naquele mar agitado. E que experiência incrível! De repente aquela massa líquida debaixo dos seus pés vira terra firme, e ele caminha sobranceiro,
firme, resoluto, olhando para Jesus, quando de repente, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Não censure Pedro, não. Pedro está aqui nessa noite. Ele não está entre nós, não. Ele mora debaixo da nossa pele. O coração dele bate em nosso peito. O sangue dele corre em nossas veias. Nós somos Pedro. Admitamos. Quantas vezes, nas horas mais escuras da nossa vida, nós já não tiramos os olhos de Jesus. Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, eu estou afundando. Senhor, eu vou jogar a toalha. Não dá mais. Permita-me dizer isso: os seus problemas sempre serão maiores do que você. Se você tirar os olhos de Jesus, você afunda. Você não está de pé porque você é forte. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos que esperam no Senhor. Não tire os seus olhos de Jesus. Mas o que me encanta em Pedro novamente é que ele não tenta resolver o problema por si mesmo. Ele gritou de imediato: salva-me, Senhor. E agora Jesus não diz para ele: meu filho, amanhã, na quarta vigília da noite, eu venho aqui te socorrer. Tem hora que o socorro tem que ser na hora. Prontamente Jesus estendeu a mão, o tirou das gargantas da morte, deu-lhe uma tapinha de luva com muita sensibilidade. Homem de pequena fé, por que duvidaste? O problema não era a fúria do mar, era a dúvida. O problema não era o vento, era a incredulidade. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Bom, o texto diz que subindo ambos para o barco, cessou o vento. E Jesus acalma o coração e ele acalma a circunstância. Eu não sei que tipo de tempestade você está lidando hoje, mas eu sei que Jesus pode estancar as suas lágrimas, pôr um ponto final na sua dor, interromper a sua tempestade e trazer um tempo de bonança para a sua vida. Mateus, mais uma vez, não nos dá essa informação, mas João 6,21 nos diz que quando eles entraram no barco, eles chegaram ao seu destino. E o destino que você e eu vamos chegar não é um cais, não é um porto. A vida é comparada a uma viagem. E John Bunyan grafou isso muito bem no livro Peregrino. Aqui enfrentamos, nessa jornada da terra ao céu, desertos tórridos, mares revoltos, pântanos lodacentos, pinguelas estreitas, muitos inimigos nos espreitando, mas nós chegaremos ao nosso destino. Salmo 84 diz que nós vamos indo de força em força, e cada um comparecerá diante de Deus em Sião. Salmo 73 diz que o Senhor nos segura pela sua mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. Apocalipse capítulo 9 diz que quando foi aberto a tampa do poço, do abismo, saiu de lá enxames de gafanhotos, a ponto de escurecer o sol, e não eram gafanhotos, eram demônios, com cabeça de cavalo, com cara de homem, com cabelo de mulher, com dente de leão, com couraça de ferro, aferroando os homens com tamanha dor como de escorpião. Agora notem, o que significa isso? São símbolos. Cabeça de cavalo, que o cavalo era a maior máquina de guerra da época.
Cara de homem significa inteligência. Cabelo de mulher, referindo-se aos cultos pagãos, as mulheres soltavam os cabelos e dançavam alucinadamente em rituais sensuais, sensualidade. Dente de leão, destruição. Couraça de ferro, esses seres malignos não podem ser vencidos com armas convencionais. Atormentar como escorpião é que esses inimigos, os demônios, vêm infligir nos homens uma dor terrível, às vezes nem física, às vezes emocional, às vezes moral, às vezes espiritual. Agora preste atenção, esses seres malignos saem para atormentar os homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus sobre a sua vida. No dia que você creu no Senhor Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, e os demônios não têm autorização para atormentar a sua vida. Você está debaixo do sangue do Cordeiro, você não pode ser atacado por eles. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 13 diz que o mundo inteiro, as nações e os povos vão adorar o anticristo. Preste atenção nisso, todas as nações, todos os povos vão adorar o anticristo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas para o anticristo. Nenhum dos seus tenros cordeirinhos ficará nas mãos do anticristo. Todos aqueles que creram em Jesus, todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, todos aqueles que estão protegidos pelo Senhor, cujo nome estão escritos no livro da vida, todos eles estarão salvos e seguros nos braços do divino pastor, e dos braços do divino pastor ninguém pode arrebatar você. Nós todos chegaremos ao nosso destino, e a nossa pátria, como cantamos aqui, é o céu. O nosso lar é o céu, e é para lá que estamos indo. Bom, e eu quero encerrar levando vocês ao último versículo do texto, versículo 33. E esse texto, pastor Rafael, enseja-nos talvez a pergunta mais recorrente da teologia e da filosofia. E a pergunta é esta: se Deus nos ama, por que sofremos? Convenhamos, não seria muito mais fácil uma viagem todinha tranquila, sem vento contrário, sem tempestade? Não seria muito mais fácil um voo com céu azul, sem turbulência? Por que temos que enfrentar tempestades? E esse texto nos responde de duas maneiras. Quando eles entraram no barco, cessou o vento, e diz a Bíblia que os seus discípulos o adoraram. Leia a Bíblia atentamente e você verá que sempre que alguém adora, esse alguém está prostrado. Não dá para ficar de narizinho empinado na presença de Deus. Sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o meu problema? Sabe qual é o nosso problema? Nós temos a nuca muito dura, muito engessada, muito rígida. A Bíblia chama isso de dura cerviz. Mais pessoas se quebrantaram diante de Deus na tempestade do que na bonança. Mais pessoas se chegaram a Deus na doença do que na saúde. Mais pessoas reconheceram a grandeza de Deus, digno de ser adorado, na adversidade do que na prosperidade. Conforme diz o profeta Naum, às vezes Deus faz da própria tempestade o caminho de acesso ao nosso coração. Então, as tempestades são pedagógicas. Elas não vêm para nos destruir, elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Elas não vêm para nos reprovar, elas vêm para nos provar e nos aprovar. Elas vêm para que você reconheça Deus como o único Deus vivo e verdadeiro, para você se prostrar e adorá-lo.
Mas em segundo lugar, sabe por que Deus permite tempestade? O texto termina dizendo que os discípulos disseram assim: verdadeiramente és filho de Deus. Ora, mas aqueles discípulos já sabiam disso. Eles já sabiam disso. Eles já tinham visto tantas vezes Jesus fazer milagres na vida de tanta gente. Eles viram Jesus curar os coxos, eles viram Jesus dar vista aos cegos, eles viram Jesus dar voz aos mudos, eles viram Jesus dar audição aos surdos, eles viram Jesus purificando os leprosos. Jesus fez milagres provando a sua divindade. Mas agora Jesus fez na vida deles, na vida deles, na vida deles. E eles dizem: verdadeiramente és filho de Deus. Qual o propósito aqui? O propósito é que Deus não quer que você tenha uma fé de segunda mão. Deus quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. Permita-me ilustrar e eu encerro. Às vezes nós somos como Jacó. Vocês lembram do Jacó? Traiu o irmão, enganou o pai, teve que fugir de casa às pressas, porque o irmão tinha o jurado de morte. E às vezes ele fica pensando que o Jacó era um adolescente inconsequente, que vivia na barra da saia da mãe. Mas sabe quantos anos tinha Jacó quando saiu de casa? 77 anos, solteirão. Há esperança para você, viu, jovem? Fica calmo. 77 anos. Para quem viveu 147, é o mesmo caso do camarada morrer com 80 e aos 40 está solteiro ainda. Bom, Deus apareceu para ele em Betel, logo que ele saiu de casa. E Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, teu pai. Mas Deus não concluiu: eu sou o teu Deus. O Jacó só conhecia o Deus do seu avô e o Deus do seu pai, mas Deus não era o Deus da sua vida ainda. Passaram-se 20 anos. Ele foi para Padan-Aram, constituiu família. Agora, aos 97 anos, ele retorna de lá, vai passar o val do Jaboque, e Deus entra em luta com ele. Ele mede força com força, poder com poder, destreza com destreza. Ele não quer ceder. Então sabe o que acontece? Deus o fere e o deixa aleijado, para não perdê-lo para sempre. E agora o Jacó se agarra ao Senhor e diz: eu não te deixarei se tu não me abençoares. Que bênção ele está falando? Dinheiro? Não, eu já tenho, ele é rico. Que bênção ele está querendo? Família? Não, eu já tenho uma família numerosa. Que bênção ele está precisando? É de uma nova vida, é de uma experiência real e pessoal com Deus. E ali a Bíblia diz que ele viu a Deus face a face, e a sua vida foi salva. E a partir de Jaboque, Deus se revela para o mundo como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, como Deus de Jacó. Agora Jacó não crê apenas no Deus do seu avô e de seu pai, agora ele tem a sua própria experiência com Deus. Talvez você está aqui hoje, você foi criado na igreja, você conhece o Evangelho desde a infância. Talvez você, como Jacó, conhece apenas o Deus do seu avô, o Deus do seu pai, mas hoje Deus quer que você tenha a sua própria experiência com Ele, para você dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pastor Rafael tem acompanhado a nossa família, e nós temos vivido dias difíceis, já há 90 dias, com o nosso netinho, que nasceu com precocidade extrema, já passou por 3 cirurgias de grande peso, por 3 vezes os médicos já jogaram a toalha. Reuniu a família e disse: olha, se vocês creem em Deus e na oração, orem, porque não tem o que fazer mais. Segundo o médico disse essa semana para um avô materno, ele já esteve a 1 centímetro da morte 3 vezes. Passamos às vezes madrugadas em lágrimas,
problemas insolúveis, mas ontem saiu do CTI e foi para o quarto, e nós estamos cheios de esperança de que Deus vai nos devolver essa criança. Deus tem nos ensinado, Deus tem nos consolado, Deus tem acalmado a tempestade da nossa alma. Eu não sei se você está enfrentando alguma tempestade, ou se só eu que estou enfrentando isso, mas se você está lidando com alguma tempestade e quer colocar a sua vida na presença deste Deus, desse Jesus que acalma o coração e acalma a circunstância, eu quero orar por você. Com a permissão do meu pastor, se você tiver liberdade, levante o seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Pode vir, nós vamos orar. O Senhor que acalma a tempestade chega aqui nesta noite. E Ele pode acalmar não apenas o nosso coração, Ele pode acalmar as nossas circunstâncias. Eu não sei que tipo de tempestade, Ele sabe, você sabe, e Ele pode fazer o que você e eu não podemos fazer. Deus está neste lugar, irmãos, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre o mesmo. Ele tem o mesmo poder, a mesma autoridade. Apresente a Ele a sua causa. Talvez você tenha um diagnóstico difícil, mas Jesus pode reverter isso. Talvez você está numa luta no seu casamento e Jesus pode restaurar isso. Talvez você lida com angústia na alma, um problema que se arrasta há anos. Já é a 4ª vigília da noite na sua história, e Jesus pode acabar de chegar na sua história. Ah, Senhor, nós estamos na Tua presença, e nós cremos que não existe acaso, existe propósito. Se estamos lidando com a tempestade, é porque Tu tens um propósito. E o que nós te pedimos, Deus, é que Tu venhas nesta noite acalmar o nosso coração, acalmar o vendaval da nossa vida, a conduzir-nos em segurança ao nosso destino, a dar-nos uma experiência mais profunda contigo. Portanto, abra os olhos do nosso coração nesta noite, toca a nossa vida nesta noite, glorifica o Teu nome aqui nesta noite. Que haja salvação nesta casa, que haja libertação nesta casa, que haja cura nesta casa. Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus de promessas. Manifesta o Teu poder nesta noite, neste lugar. Que o nosso coração se renda e Te adore, que os nossos lábios se abram para proclamar a Tua grandeza e a Tua majestade. Que diante das lutas, Deus, que nós não conseguimos resolver por nós mesmos, Tu chegues na nossa história, andando sobre os nossos problemas, aquietando a nossa alma, acalmando as circunstâncias, trazendo bonança para a nossa vida. Visita cada coração aqui presente, restaura a nossa sorte. É o nosso clamor e a nossa oração, no nome que é sobre todo nome, o doce nome de Jesus, o nosso Salvador. É no nome dele que oramos. Amém e amém. Deus abençoe, amados.